Olá! Hoje vamos mergulhar de cabeça no plano estratégico de uma universidade moderna. Pense nisto como um verdadeiro mapa para navegar num mundo que, francamente, não para de mudar. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Qualquer organização mais antiga enfrenta esse dilema. E não se trata só de sobreviver, mas de realmente prosperar. A resposta, com certeza, não está nos velhos manuais. É que aquelas formas antigas de planeamento, sabe? Aquelas que partiam do princípio de que o futuro seria mais ou menos previsível, bom, elas simplesmente já não servem. Para organizações tão complexas como as universidades, tentar adivinhar um único futuro é quase uma receita para o desastre. Ok, então vamos ao que interessa. E isto aqui não é só teoria, viu? É um estudo de caso real, super prático. Vamos ver como a UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, encarou este desafio de frente, usando duas metodologias bem poderosas. A primeira parte desta estratégia pode até parecer meio estranha à primeira vista. Afinal, como é que se prevê o que é imprevisível? A sacada aqui é parar de apagar incêndios. Em vez de reagir às mudanças só quando elas acontecem, a abordagem é de antecipação. Trata-se de mapear várias possibilidades de futuro, para que, quando a mudança vier, a organização já tenha um plano de jogo na mão pronto para ser executado. E no centro de tudo isto está o chamado método Rojo. É um processo de 5 passos que basicamente transforma a incerteza numa vantagem. Em vez de tentar adivinhar o futuro, o método ajuda a identificar as variáveis mais importantes, a simular cenários possíveis e, o mais crucial, a criar estratégias e planos de ação para cada um deles. Certo, mas como é que se descobre o que realmente importa? É aí que entra a técnica Delphi. É, de forma bem simples, uma maneira organizada de perguntar aos especialistas. Através de várias rodadas de questionários, um grupo de peritos chega a um acordo sobre quais são as variáveis mais críticas que vão moldar o futuro. Agora vamos para a segunda parte do plano. E esta, olha, talvez seja a mais surpreendente, porque ela desafia a nossa própria definição do que é valor. Pense bem, quando a gente fala do valor de uma organização, logo vem à cabeça os seus ativos tangíveis, as coisas que dá para tocar e contar. Mas será que a história termina aí? Existem duas formas de olhar para isto. De um lado, o valor que está no papel, o contável, que é fácil de medir. Do outro lado, o valor real, que inclui os famosos ativos intangíveis. A reputação, o conhecimento, as relações, a confiança na marca. A grande questão é como é que se mede isto? A analogia do iceberg aqui é perfeita. O que a gente vê nos relatórios financeiros é só a pontinha. O poder de verdade, a base que sustenta tudo a longo prazo, vem desses ativos do conhecimento, que, na maioria das vezes, nem são medidos. E para provar que isto não é só conversa, a metodologia foi testada na prática, numa organização super complexa, o Parque Tecnológico Itaipu. Eles decidiram medir tudo, o tangível e o intangível, para descobrir o seu valor real. E o resultado? Bom, o resultado foi impressionante, para não dizer chocante. Eles descobriram que incríveis 94% do valor real do Parque Tecnológico Itaipu vinham dos seus ativos intangíveis, o conhecimento, as redes de contacto, a inovação. Apenas 6% estava nos seus ativos físicos e financeiros. Isto muda completamente o jogo sobre o que torna uma organização valiosa. Então, com estas duas grandes ideias em mente, planear para vários futuros e medir o valor real, vamos voltar ao nosso estudo de caso e ver como a UTFPR juntou tudo isto para criar o seu próprio plano. O primeiro passo da UTFPR foi usar a técnica Delphi para descobrir o que era mais crítico para o seu sucesso. E o que apareceu no topo? Imagem institucional. Isto mostrou que a percepção externa era a principal preocupação. Logo a seguir, vinha a capacidade de atrair estudantes e a qualidade da gestão. Com as variáveis críticas definidas, o passo seguinte foi um diagnóstico honesto, um verdadeiro olhar no espelho, e para isso nada melhor que a boa e velha análise SWOT, para mapear os pontos fortes, os fracos, as oportunidades e as ameaças. E o que eles descobriram? Nos pontos fortes, uma coisa era claríssima: a excelência académica. A universidade sabia que tinha um corpo docente super qualificado e uma reputação de peso no ensino de engenharia. Este era o seu pilar. No entanto, havia aqui um grande paradoxo. Apesar de ser excelente por dentro, uma fraqueza-chave era a sua falta de visibilidade. A comunidade local simplesmente não conhecia o tesouro que a universidade representava. O que, claro, se encaixa perfeitamente com a imagem institucional ser a principal preocupação. A análise foi ainda mais a fundo.
olhando curso por curso. Foram identificados os programas estrela, como Engenharia da Computação, que tinham alto crescimento e nos quais a universidade era forte, ou seja, áreas para investir pesado. Por outro lado, cursos como Licenciatura em Matemática foram classificados como sem perspectiva, o que acendeu um alerta para a necessidade de uma reavaliação estratégica. Então, o que podemos aprender com este plano estratégico tão completo? Existem duas lições principais aqui que se aplicam a muito mais do que apenas os muros de uma universidade. São, na verdade, princípios fundamentais para qualquer organização que queira construir um futuro que seja sustentável de verdade. A primeira grande lição é esta: pare de ser reativo. Em vez de esperar que o futuro aconteça para depois correr e tentar adaptar-se, as organizações mais resilientes planeiam para várias possibilidades. Elas constroem agilidade no seu ADN estratégico. E a segunda lição, talvez a mais profunda de todas, é a gente repensar o que valorizamos. O valor que dura, que permanece, não se encontra nos balanços financeiros. Ele está na reputação, no conhecimento e nas relações que uma organização constrói. São as coisas difíceis de quantificar, mas que, no final, são as que mais importam. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta final para reflexão. Já pensou como seria se aplicássemos esta forma de pensar a todas as nossas instituições? Que decisões diferentes tomaríamos se o nosso foco fosse construir reputação, conhecimento e confiança, em vez de apenas o resultado financeiro do trimestre? É algo para se pensar.